Namastê, boa noite, bem-vindos. Então, dando início ao nosso encontro online, nosso satsang. Bem-vindos a participar. Espero que todos estejam me vendo, me ouvindo direitinho. Sempre leva um tempinho para ajustar as coisas antes da gente começar. Mas acho que está tudo certinho. Então, o nosso encontro está começando. Para quem ainda não participou antes, a gente usa esse espaço para conversar, é um satsang, significa que temos a oportunidade de abordar alguns temas, alguns assuntos que vão se apresentando à medida em que a gente caminha em busca de crescimento, em busca de desenvolvimento, em busca de cura, em busca de expansão da consciência, em busca de reconexão com o divino. Todas essas coisas que são a mesma coisa, mas a gente as denomina muitas vezes de forma diferente. Mas no fundo é tudo a mesma coisa, né? E é uma jornada, e é o que a gente chama de jornada espiritual. Todos nós estamos conscientes ou inconscientes disso, até um certo nível, caminhando, realizando uma jornada espiritual. Alguns de nós mais intensivamente, sabemos o que fazemos, estamos em busca intensiva de realizarmos os nossos anseios, né? E outros estão muitas vezes buscando uma solução para os seus problemas mais imediatos. Às vezes, sem se dar conta de que a solução destes problemas que se apresentam no dia a dia já fazem parte de um chamado para uma jornada espiritual. Então, inevitavelmente, na busca por um alívio para um sofrimento, na busca pela cura de algum aspecto doloroso, físico, emocional, espiritual, a gente vai sendo encaminhado, vai sendo chamado a encontrar aquilo que de fato possa nos abrir permanentemente, né? Então, o que é importante saber é que uma jornada espiritual, especialmente quando a gente a realiza num caminho que a gente chama o caminho da unidade, que é um caminho que se apresenta, embora não seja exatamente um caminho, eu vou deixar como um caminho só para efeito de linguagem. É um caminho que se apresenta por meio da energia Diksha, e das coisas que eu já fiz na minha vida, eu sou testemunha que é um dos meios mais rápidos e intensos da gente encontrar o que está buscando. Às vezes, uma solução ou uma cura são imediatos, né? São imediatos, porque nós nos movemos
a nível de busca e de realização da consciência na velocidade da luz. E as mudanças, as curas e o que mais está para nos acontecer se dão de uma forma quântica. Basta começar, a hora que você vê, já é. Né? Basta dar um primeiro passo e a coisa acontece antes de você se dar conta, já aconteceu. E isso é muito lindo, porque faz com que toda forma da gente interagir, lidar com a realidade, assuma um formato diferente. Né? Desde uma prece que se faz para alcançar uma graça, para se alcançar a realização de um desejo, para se encontrar o que se busca, quando você vê, já é. Né? Não é que você pede para acontecer num prazo X, quando você mal finalizou algo que você está querendo expressar, aquilo que você está expressando já se tornou realidade na sua vida. Então, vivemos um tempo onde as coisas podem se manifestar dessa forma. E a gente só não sabe muito bem como caminhar, como entender, porque a gente quer entender, a gente quer compreender, e não sabe muito bem como fazê-lo ou do que se trata. Conheço muita gente que está sendo agraciada com consciência já há muito tempo e acha que está, né, não compreende exatamente os processos pelos quais está passando. Muitas vezes são processos aparentemente dolorosos, porque vem também de uma resistência muito grande ao que se apresenta na vida da gente. Né? Quanto mais resistimos, mais dor sentimos. Então, uma das qualidades da jornada é a fluidez, porque as coisas são fluídas. Nós, por termos uma mente, por termos condicionamentos, por termos, né, uma série de aspectos a serem trabalhados, resistimos ao que se apresenta. Na medida que a gente resiste, desenvolvemos dor e sofrimento psicológico, dor e sofrimento espiritual. Então, o nosso satsang, o nosso encontro, ele propõe, no curto tempo que temos, que algumas coisas sejam comentadas, vistas, e nós finalizamos esse encontro com uma Oneness Meditation. Para quem ainda não conhece, é uma transmissão de Diksha feita através dos olhos. Somos vários meditadores espalhados aí pelo mundo, somos 4 brasileiros, e boa parte daquilo que vem para um encontro como esse, boa parte das questões, boa parte dos aspectos que são apresentados, também são dissolvidos ou encontram uma abertura só depois que o encontro acabou, pela Diksha e pela conexão com a presença divina que se dá no final do encontro. Então, é recomendável que vocês permaneçam até o final. Tá bom? Eu sei que é um pouco tarde sempre, mas se puderem receber pelo menos uma parte da Oneness Meditation que se dá no final, é recomendável. Tá bom? Então é isso. Eu venho pedindo já alguns encontros, que vocês se preparem de antemão para que a gente possa iniciar o encontro já com vocês num bom estado de presença, porque o encontro é feito por presenças e a presença ela acontece, ela se manifesta pelo coração de todos nós. E então eu sempre vou continuar insistindo nisso, que vocês, antes da gente abrir a sala, nesse tempinho em que eu ainda estou aqui resolvendo coisas técnicas, que vocês também se preparem fazendo algum tipo de respiração, algum tipo de interiorização, ou uma contemplação, ou uma revisão do seu dia, ou uma contemplação de como você está nesse momento, ou um pranayama, que é uma meditação onde fazemos uso de respirações específicas. Só de trazer a atenção para a respiração, alguma coisa já te deixa mais presente. Tá bem? Então eu vou começar a ler a partir de agora, né, as questões que se apresentam, e a gente vai prosseguir. Oi, Marli. Você quer que eu comente a respeito das diferenças entre alma, espírito e eu superior?
Olha, eu de fato não faço uma diferenciação, viu, Marli? Mesmo porque eu não vejo que faça diferença saber isso, né? A necessidade de sabermos certas coisas vem muito mais da necessidade de darmos nomes àquilo que não tem nome. E o eu superior, por exemplo, é uma expressão que eu pessoalmente não uso, né? Eu não faço uso eu não me refiro a alguma coisa como sendo eu superior, né? Eu sei que tem gente que usa, né? Alma e espírito são coisas diferentes, mas eu não sei nesse momento se eu vou ter tempo de especificar as diferenças, né? Muitas vezes eu já ouvi relatos, ou melhor dizendo, ensinamentos na Índia, de que alma na verdade é um conceito, nós não temos uma alma, né? Também já pertencia a grupos que diziam que a alma é algo que você nasce sem e que você cria, desenvolve na medida em que você a nutre pela conexão com o divino, né? Então eu prefiro não mencionar essas palavras, porque elas também assumem significados diferentes para mim mesmo, para você e para cada pessoa, dependendo muito do caminho que já fez, né? Agora, sim, na Oneness, né, que é dentro do universo que eu estou comentando aqui, eu procuro não abordar coisas que não pertençam à visão da Oneness e da Diksha, viu, Marli? Nós não falamos nem de eu superior, nem de alma, nem de espírito. O que a gente fala, ou buscamos compreender, é o que a gente é, né? E se eu dizer que você tem alma ou não tem alma, que você se conecta ou não com o seu eu superior, são apenas formas de linguagem que de fato não vão impactar você de forma alguma. Não vai fazer diferença, porque de qualquer maneira você não sabe a diferença também por si mesma do que é uma coisa e do que é outra. Então eu evito esse tipo de abordagem, tá? Porque cada livro que você abrir vai explicar isso de uma forma diferente e eu não me interesso por conhecimento esotérico, por conhecimento espiritual, que não seja algo experienciado diretamente, ou pela experiência minha, que é o que eu priorizo, né? Então, para mim falar de espírito ou de alma, eu vou tentar compreender o que eu sou. E essa resposta é que vai me colocar em marcha para compreender o que são todos esses fenômenos da minha própria vida. Algumas coisas eu tenho alcance, outras eu fico especulando, né? Eu não sei se eu tenho um eu superior, eu não sei se eu tenho espírito, eu não sei se eu tenho uma alma, ou outros nomes mais que isto que se refere a mim mesmo acabam tendo. A palavra que, por exemplo, a gente usa para compreender algumas coisas dentro do, como eu já disse, do universo da Oneness University, é o self, que em inglês é uma referência ao eu. Tanto faz se ele é superior ou inferior, ou se ele fica no meio, ou à direita ou à esquerda, né? Onde esse tal de eu se encontra não faz muita diferença. O que é eu é que é importante descobrir. Então, quando você se interessa em saber quem ou o que é eu, a sua jornada espiritual de fato começa. A busca por essa resposta vai te conduzir a toda uma profundidade que é importante, que é essencial para você. Então não busque saber o que é o superior, o que deixa de ser, porque eu acho que isso de fato não vai te ajudar. Tente descobrir quem é você, né? Se você tem uma alma, você vai conhecê-la. Se a sua alma é diferente do seu espírito, você vai reconhecer isso. E se existe um eu superior que você possa identificar dentro de você mesmo, isso também vai se apresentar para você. Talvez seja útil ter fazer essa diferenciação, porque a sua mente precisa de nomes e de rótulos para identificar os processos que te ocorrem. No entanto, nada do que te ocorre de fato tem nome. Nem aquilo que você chama de alma talvez exista, nem aquilo que você chama de eu superior talvez exista, nem aquilo que você identifica como sendo espírito talvez exista.
são nomes e conceitos nesse exato instante, nesse exato momento, de coisas com as quais você talvez não tenha uma referência direta. Você acredita que exista, né? Você leu a respeito, mas você não tem uma experiência própria. Então minha sugestão é essa: descubra quem é você. E essas respostas virão para você. Não é terceirizadas, não são outras pessoas que vão te explicar o que isto é ou o que isto deixa de ser. Mas isto que você vai encontrar ao buscar quem é você, fica para você para a eternidade, né? Porque é isso que vai fazer você seguir adiante. Existe uma explicação muito sofisticada do que é self, né? Que não me cabe fazê-la aqui agora, e eu posso abordar isso num outro momento, né? Mas está ligado aos nossos sentidos, está ligado àquilo que nós percebemos como sendo alguém que sente coisas, como alguém que vê coisas, como alguém que ouve coisas, né? Então nós temos todos uma identificação de alguém que sente certas coisas e outras não, por meio dos nossos sentidos. Na medida que os nossos sentidos são também limitados ao nosso corpo físico, a ideia de quem seja você permanece também limitada, né? Mas isso também tem que ser compreendido com muita delicadeza, com muita cautela, dentro de todo um contexto, tá bom? Minha sugestão no momento é você descobrir quem é você, quem é que está fazendo essa pergunta e por que você quer saber isso, se isso vai de fato mudar a sua vida ou a compreensão daquilo que está acontecendo dentro de você. Tá bom, Marlene? Oi, bastante. Falar um pouco da orbe dourada e Kalki, como podemos nos banhar da melhor forma destes mecanismos divinos. Eu falei bastante no nosso último encontro, você pode assistir a gravação, tá bom? Porque essa pergunta me foi feita semana passada já como primeira pergunta. Então, Kalki, eu não vou falar novamente aqui, basta reouvirem o que já foi dito a semana passada, porque está muito fresco ainda, né? Está fácil de achar. Kalki é um fenômeno, e é como a manifestação da consciência, da presença divina, vem se apresentando mais precisamente nos últimos 800, quase 900 anos, né? Através de inúmeras encarnações de inúmeros mestres, com diferentes nomes, em diferentes locais. Isso é o que nós chamamos de Kalki, ou de fenômeno Kalki. Isso vem se intensificando, isso vem mudando de forma, isso vem se apresentando cada vez mais fisicamente para muitas pessoas. A orbe, ou o orbe, que nós o tratamos no masculino, o orbe é a fonte de todas as coisas, não é um mecanismo. Pelo contrário, está longe de ser um mecanismo, né? Nós e todos os mecanismos é que fazemos parte desta fonte primeira que se manifesta visualmente como uma orbe, como o orbe. O orbe é da onde emergem os avatares, o orbe é da onde emergem os guias, o orbe é da onde emergem os mestres, o orbe é da onde emergem os anjos, o orbe é da onde emerge tudo aquilo que se manifesta e que pode ser visto por nós. Então não é exatamente um mecanismo. O orbe é a fonte primeira. Ama Bhagavan, Kalki, o que veio antes, são manifestações dentro da presença dessa manifestação de consciência, não da presença, dentro desta manifestação de consciência. Então, na medida em que nós evoluímos em consciência, estas manifestações vão se apresentando de formas diferentes, né? Mas o orbe vem se manifestando também há muito tempo. Foi a primeira manifestação que ocorreu a Ame Bhagavan quando ele ainda era criança. E a partir daí, durante 21 anos, ela se manteve presente na vida dele. Quando ela deixou de estar presente na vida dele, ela foi se remanifestar novamente no filho dele. Isso ocorreu em 89. Ainda assim, foi uma manifestação que acabou originando a Diksha.
Mas nós não vemos necessariamente a Diksha quando fazemos a transferência da Diksha. Mas, ainda assim, mesmo que nós não a vejamos, quando fazemos a transmissão da Diksha, o que está sendo transferido de uma pessoa, por meio de uma pessoa a outra pessoa, é o orbe, é a bola dourada. E é assim que ela foi vista também pelo filho dele em 89. Então, hoje, nós recebemos Diksha diretamente do orbe nas sessões de Diksha. Nós fazemos as iniciações de novos doadores de Diksha já com o orbe também, presente nos espaços que são usados para isso. Ele vai substituir, já vem substituindo, na medida que ele pode ser disponibilizado, o Srimurti em todas as sessões de Diksha do mundo todo, né? Assim como de todos os outros eventos ligados à Diksha. Tá bom? A forma da gente receber a Diksha do orbe é por aproximadamente 7 minutos, estar diante da imagem dele, estendendo as mãos, e no momento que as nossas mãos se pesam, a gente toca a própria cabeça. Não é que você está se dando Diksha. Quem está se tocando não está dando uma Diksha a si mesmo. Está simplesmente trazendo a presença do orbe para o seu sistema. Então a gente faz isso repetidamente, na medida que vai sentindo, pelo tempo de 7 minutos. É assim que a nossa relação nesse momento com o orbe se dá nos grupos que já tenho a imagem disponível, né? Eu tenho aqui em São Paulo, outras pessoas têm também, e o orbe também já se encontra em algumas, não em todas, mas em algumas câmeras sagradas espalhadas aí pelo Brasil, num tamanho grande. Ele vai substituir as duas imagens que se encontram na segunda e na terceira câmara, do Srimurti e do Kalki. Tudo isso vai sendo gradualmente substituído pelo orbe na medida que as pessoas vão conseguindo essa imagem. Tá bom? E os procedimentos sempre vão estar sendo explicados nas sessões de Diksha, nos processos das câmaras sagradas e nos demais processos que a gente disponibiliza também. Tá bom, Bassa? Minha sugestão, se vocês forem olhar o post que está aqui embaixo, assim que eu termino esse encontro, 2, 3 dias depois, eu faço uma edição, tiro algumas coisas desnecessárias para deixar ele mais enxuto e mais objetivo, mas eu respeito todas as perguntas e respeito todas as respostas, e eu faço um upload para o YouTube. E lá fica para sempre. Nós já estamos indexando as perguntas, esse trabalho está sendo feito, e logo vai haver um índice, então, com tudo que foi perguntado para ser acessado diretamente. O que tu falou sobre o Kalki? Foi no encontro do dia X, né, de janeiro, 12 de janeiro, ele falou sobre isso. Aí você vai lá e ouve quantas vezes você quiser, e se surgir uma nova questão, tragam, tá bom? Oi, Marina. Se tu, como posso estreitar meu laço com o Srimad Bhagavan para conseguir pedir uma graça como a minha tão desejada Idawanas? Como posso sentir mais conexão com eles? Marina, não tem uma fórmula única, né? Cada um de nós tem um nível de conexão como é Bhagavan. Para quem foi iniciado recentemente, eu acho que esse é o seu caso, né? Diferente talvez de outros que já estão aí há 5, 6, 8, 10 anos, essa conexão, ela, por ser nova, ela leva um certo tempo, porque é uma nova figura, né, na sua vida, diferente de Jesus, diferente de Buda, diferente, enfim, do guru, do mestre, ou da representação do divino que você já tenha, caso você a tenha. Tem gente que não tem, né? Então, o que a gente sugere, por exemplo, regularmente, algum trainer avançado oferece um processo que se chama Criando um Laço com o Divino. Então, minha primeira sugestão é que você participe desse processo. Nesse final de semana ele foi feito aqui em São Paulo.
mas acredito que mais vezes, mais gente vai estar disponibilizando isso com alguma regularidade. Então a primeira coisa é ver onde é que está sendo ofertado o processo de criando o laço com o divino, e que você, nem que você tenha que pegar um avião, que você participe dele. Né? Segunda coisa é que se isso tudo ficar muito demorado, muito distante, ter que ficar esperando, que você comece a ler e observar o que a gente chama de milagres. Né? Os milagres, eles são eventos, vamos dizer assim, inusitados. É quando algo acontece que você não esperava que fosse possível acontecer. E fica claramente provado, né, manifestado, que alguma coisa ocorreu e que está fora vamos dizer assim, do assim chamado normal, fora da possibilidade de acontecer. Muitas vezes a gente chama isso de coincidência, né? Mas não existem coincidências. O que existe sempre são manifestações bem explícitas do divino na sua vida, que você não acredita, né, a ele como sendo uma manifestação. E esses milagres, somos todos convidados a compartilhá-los. Existem vários grupos onde isso é comentado, é colocado, e você pode experimentar o seu próprio, né? Buscar por meio, né, que é onde eu quero chegar com você. O meio mais eficaz de você estreitar o laço com o divino é, primeiro, ser íntegra, não mentir para ele, não inventar historinha que não é verdade. Né? Então, primeiro aspecto é a integridade interna. Procure fazer contemplações internas, procure manter conversas, crie um divino para você mesmo, com quem você possa se conectar, porque, abrindo um parênteses aqui, nós tendemos a formar uma imagem do que estamos chamando de divino à semelhança do nosso Pai. Então, a sua relação com o divino, sendo boa ou sendo como for, ela vai seguir mais ou menos o modelo do relacionamento que você já tem com seu pai biológico, aquele que te deu a vida. Se você tem um pai severo, o seu divino vai ser severo. Se você tem um pai distante, que, né, saía de manhã para trabalhar, quando voltava, né, cansado e não te dava atenção, não estava presente para você, possivelmente a sua relação com o divino vai seguir esse mesmo padrão, porque é assim que acontece. Né? A primeira figura representativa de divino são seus pais, pai e mãe. Né? Pai e mãe, não é só um ou outro, são os dois. Então, se você tem uma relação distante, ou você tem um pai que não foi muito presente, um pai que não te deu atenção, um pai que não te protege, um pai que não te escuta, mais difícil fica você se relacionar com o divino, porque você vai projetar nele estas mesmas características. Isto é o que tendemos a fazer com pai e com mãe. Né? Então, o primeiro passo é você criar para si mesmo um divino, como se você estivesse moldando né, uma figura em argila. Né? Alguém, um formato que seja humano, que tenha qualidades e características humanas, com o qual você possa conversar, com o qual você possa interagir, e a quem você pode também atribuir as qualidades que você precisa. Se você quer ter uma relação próxima, você tem que criar intimidade com o divino. Se você quer ter mais alegria e levar as coisas com mais leveza, você atribui a esse divino o humor. Né? Você pede para o seu divino apresentar a você situações engraçadas, porque você gosta de rir, e você vai ver que isso vai acontecer. Aos poucos esse laço vai se reforçando, porque esse diálogo vai ficando mais real. Parece uma coisa meio surreal, parece uma coisa de maluco, né? Eu sei que parece, mas faça o teste, vai tentando.
né? Vai formatando esta relação do zero, não tendo, especialmente se você tem uma relação mais distante com seu pai, não tendo esta relação como modelo. Cria um novo divino, do zero, do nada, né? Pode até dar um nome para ele, né? A gente costuma chamar de meu divino, mas você pode chamá-lo de Buda, você pode chamá-lo de Jesus Cristo, você pode chamá-lo, né, do nome que você achar, ou simplesmente de meu divino, ou como mencionamos há pouco, de eu superior, né? Você pode dar o nome que você quiser. O nome não vai fazer a menor diferença. O que vai fazer diferença é você estabelecer um relacionamento íntimo, onde você seja capaz de se expor sem maquiagem, sem criar uma historinha que não é verdadeira, sem querer parecer santa, porque o seu divino vai te julgar e vai te condenar e vai te punir. Porque uma parte das vezes temos esse tipo de relação que é reforçada, né, por algumas religiões, onde você está sempre fazendo algo errado, você sempre é pecadora e você está destinada a jamais ser salva, né? Então essas coisas todas você também deve examinar e ver o quanto elas ainda fazem parte das suas crenças. E aos poucos ir limpando tudo isso, né? Apagando a lousa, para que uma relação com o divino possa acontecer com você dentro da verdade, dentro da espontaneidade, dentro da natureza. Por isso que você cria um divino humano para você e começa a falar com ele, começa a fazer seus pedidos a ele, né? Sim, muita gente faz, ou cria uma relação com o divino com a imagem de Ame Bhagavan, né? Por que não? Mas não precisa ser. Você não precisa focar em Ame Bhagavan. Você pode usar qualquer relação espiritual com qualquer mestre, com qualquer presença já com a qual você sinta uma reverência, uma admiração, uma intimidade, uma presença, um espaço no seu coração. Não precisa transferir, terceirizar para Ame Bhagavan. Tá? Isso é muito importante. Se ela acontecer, se a sua relação com o divino se der com Ame Bhagavan, ótimo. Se não se der com Ame Bhagavan, ótimo. Tanto faz. O que é importante é você criar essa relação, né? Ame Bhagavan estão disponíveis para serem a manifestação do divino da sua vida. Mas isso é opcional, se isso faz sentido para você, se o seu coração, tá? Mas não precisa se forçar a criar uma relação do nada com alguém que você nunca viu, com alguém com quem você ainda não estabeleceu uma conexão mais forte. Tá bom? Vai devagar, mas parte daí. Outra coisa você pode fazer, isso a gente sugere para todo mundo, é o que na Uanas eles chamam de o livro de preces. Talvez você já tenha ouvido falar. É um caderno lindo que você vai comprar, preparar só para isso, né? Onde você vai fazer umas colunas. Nessas colunas você vai na primeira coluna colocar a data, na segunda você vai colocar o que você quer, e numa terceira coluna você vai marcar quando aquilo que você pediu aconteceu. Você não vai repetir pedidos, você vai fazer um pedido por vez, mas sempre assim. Você vai colocar data e hora, pode colocar hora também, porque às vezes as coisas acontecem no mesmo dia, né? Você faz uma prece às 9 da manhã e 9h30 já aconteceu. Então você marca a hora também, porque é interessante. E você vai fazendo os seus pedidos, por escrito, fazendo uso da sua integridade, não precisa explicar para que você quer o que você quer, apenas diga, eu quero tal coisa, e não repete a pergunta, né? Desculpa, não repete o pedido, né? E assim que você tiver recebido o que você pediu, você também escreve no caderno, né? Isso que eu pedi aconteceu, tal dia, tal hora, né? Depois, com o tempo, de vez em quando, você vai dar uma folhada nesse caderno e você vai ver como é que esta relação está acontecendo, digamos, daqui a 6 meses.
Digamos que todo dia você faça 2 pedidos, né? Pode fazer quantos você quiser. E observa como você pede coisas e como elas lhe são dadas. Esse é um outro jeito também de você reforçar esse laço, porque você vai começar a perceber que você é muito mais banhada de presentes, você é muito mais protegida do que você pode talvez imaginar hoje em dia. E aí o laço vai ficando mais forte. Tá bom? Oi, Fabi. Boa noite. Sou DG e nas rodas algumas pessoas estão apresentando reações físicas, como enjoo ou dores de cabeça. Existe alguma orientação que eu possa passar para essas pessoas? Fabi, eu nunca vi isso, tá? Eu nunca vi isso. Então, não tem uma orientação dedicada a isso. O que você pode é ver a coisa toda, né? O que está sendo feito nessa. Você chama de roda, eu não chamo de roda, né? O que você chama nesse momento? Como é que está sendo conduzido o processo todo? Se a música está alta, se tem muita falação, né? Porque às vezes tem gente que fala 40 minutos para dar uma diksha. Diksha dura 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos no máximo. E a gente não toca a cabeça da pessoa. A gente evita tocar. A diksha é mais forte quando você não toca na cabeça. Tem gente que toca, que faz massagem, que aperta aqui, que faz não sei o que lá, e que fala um monte de coisa e ainda leva a pessoa para fazer outras coisas. Né? Tudo isso pode estar afetando a sua roda de diksha. Tá bom? Então, procure não falar muito, procure explicar o necessário. Né? Então, as minhas sessões aqui começam às 7h30 e vão até às 10 da noite. Eu começo a falar 15 para as 8, falo mais ou menos 20 minutos para apresentar o que é a diksha e às vezes eu entro em mais algum assunto aí que ocorre. Né? Mas eu não falo muito não. Né? E daí a gente canta o Mula Mantra. Eu faço questão de muito silêncio antes, durante e depois da diksha. Então é importante que as pessoas não sejam muito estimuladas a pensar, a questionar, né? Que elas tenham uma experiência de relaxamento. É importante que haja uma música que facilite isso. Né? Que se cante o Mula Mantra antes da diksha, que você invoque a presença, que você não submeta a pessoa a dikshas muito longas. É uma diksha só, como eu já disse, a diksha dura 40 segundos, não chega a 1 minuto e não toca a cabeça da pessoa. Tudo isso vai contribuir para que ela não tenha dor de cabeça. E é muito importante que seja dado o espaço para deitar em Shavasana no final. Então, segundo a Wanas, a gente deve deitar por 15 até 20 minutos depois de uma diksha. Ficar deitado em Shavasana, que é de barriga para cima, os braços estendidos ao lado do corpo, as pernas também sem estarem cruzadas e olhando para cima. Né? Por 20 minutos, porque nessa hora que toda a energia vai se reequilibrar, é nessa hora que a diksha também é dada para a pessoa, não é só pelas mãos, nessa hora que os processos são acionados e a pessoa está ali disponível, relaxada e aberta para acolher tudo aquilo que está sendo dado para ela. Às vezes são curas bem importantes, né? Curas físicas, curas espirituais, curas emocionais, e é nesse momento que a coisa acontece. Então é mais importante a pessoa deitar em Shavasana do que receber 20 dikshas, porque não é quanto mais recebe melhor. Isso não é essa lei. Né? A pessoa pode receber 1, 2, 3 dikshas e já se deitar. E hoje em dia não, já há algum tempo foram incorporadas outras formas de dar diksha. Para quem tem o Srimurti, desde outubro, novembro, as sessões de diksha também incluem você receber uma diksha do Srimurti. Então aqui em São Paulo eu mandei fazer um Srimurti grande que ficava numa mesa, no altar, e depois da pessoa ter recebido, digamos, 5, 6 dikshas de pessoas, ela se direcionava ao altar e recebia a diksha do Srimurti.
que é uma Diksha mais forte do que essa que se recebe das pessoas. Muito mais forte. Ela deve ser a última Diksha. Então, depois de você ter recebido a Diksha da imagem de Bhagavan, dos pés, não se recebe mais nenhuma outra Diksha. Recebe essa Diksha e vai deitar. Vai deitar em Shavasana até todo mundo ter recebido, enfim, até você ser novamente convidado a se sentar. Para os espaços, como acontece com o meu aqui em São Paulo, onde tem uma orbe, uma imagem do orbe disponível, nós coletivamente, por 7 minutos, todos juntos, olhamos para o orbe, como já expliquei aqui hoje no início do encontro, e recebemos uma Diksha do orbe, por 7 minutos, e deita em Shavasana. Né? Então, precisa ver se o formato do que está acontecendo aí na sua sessão de Diksha, na sua roda, está de acordo com o que é ensinado. É sempre bom que haja um trainer conduzindo uma sessão de Diksha. Não é obrigatório, mas é bom porque as informações mais detalhadas de como conduzir uma sessão de Diksha são dadas em cursos para formação de trainers. Né? Se você fez a iniciação com um bom trainer que explicou direitinho como fazer a sessão de Diksha, e se ele não está disponível, é bom você ir também a lugares onde as sessões de Diksha acontecem e observar como é que é feito lá. O tipo de música, o volume, o quanto se fala, se tem microfone, se não tem microfone, se o som está muito alto, se a música é chata, né? Se é uma coisa que não dá prazer de ouvir, se é uma música que induz a meditação, se tem um cuidado com essas coisas. Né? Eu sou muito detalhista, eu sou muito chato, e, enfim, eu conduzo sessões de Diksha há 10 anos, e antes de fazê-lo, eu conduzia outros trabalhos. Então eu tenho todo um jeito muito pessoal de fazer isso. Tem gente que é mais, né, é mais tranquilo, faz uma coisa rápida e né, bota sempre a mesma música né, e fazem outras coisas quando a Diksha acaba. Eu não gosto de nada movimentado no final de uma sessão. Eu acho que tem que dar o espaço para as pessoas ficarem em silêncio. Tem gente que gosta de abrir para conversar assim que terminou a sessão de Diksha, fazer pergunta, ficar ouvindo. E eu acho que a pessoa volta para a mente, isso também pode dar enjoo e pode dar dor de cabeça. Não estou dizendo que acontece, pode acontecer. É muito importante a pessoa ter o tempo para relaxar, ficar quietinha e ficar em silêncio. Silêncio é muito importante. Muito importante. Antes, durante e depois. A única coisa que pode quebrar o silêncio é uma música que ajude a pessoa a ficar em silêncio. Né? A música tem que ajudar isso. Ela tem que ser um meio, né, com um mecanismo, como o Bastante falou aqui, de ajudar a pessoa a entrar em estado de meditação, a sair da mente, a sair de um estado conturbado, né, causado por emoções e pensamentos muitas vezes conflituosos. A música tem esse poder de fazer com que tudo se aquiete. Então é importante selecionar a música para isso e que ela seja agradável a todos, né, que não seja uma música que só você gosta e todo mundo detesta, porque isso também dá dor de cabeça, isso também vai dar enjoo. Né? Enfim, é um aprendizado, viu? Não é assim em 5 minutos que isso vai sendo descoberto. Então também vai do público, vai da cultura do local. Uma sessão de Diksha em São Paulo é de um jeito, em Minas é de outro, na Bahia é de outro, em Porto Alegre é de outro, na Argentina é de outro, na Índia é de outro. Né? Então temos que respeitar as diferenças culturais. O que é gostoso aqui não é gostoso em outro lugar do Brasil. O que eu gosto aqui, muita gente não gosta. O que as pessoas gostam por aí, eventualmente quem é aqui de São Paulo também não gosta não. E mesmo aqui em São Paulo nós temos 20, 30 espaços onde se oferece a Diksha, e cada um deles tem um formato diferente. Né? Então visita, se você puder, mais locais, vê como é que é feito, vê qual que você gosta, vê como é que é conduzido, e pega um modelinho para você e depois desenvolve o seu próprio. Tá bom? Júlia. Oi, Júlia. Tu, como sei se estou em unidade comigo mesmo? Se estou no caminho para que isso aconteça? Júlia, você não está. Tá bom? Você não está em unidade com você mesmo. Esta unidade não existe. Então, quando nós falamos em unidade, nós falamos de unidade com Deus. Não unidade
consigo mesmo. Então esta unidade consigo mesmo ela não ocorre. O simples fato de você identificar que você é alguma coisa já configura o estado de separatividade. Eu está separado. Comigo está separado. Né? Então, no estado de unidade, não tem eu e não tem comigo. Não tem esta entidade que você identifica como sendo você. A gente começou aqui hoje comentando a esse respeito, por conta da pergunta da diferença entre alma, espírito e eu superior. Né? Então, já aproveitando o que a gente já comentou aqui, né? Eu comigo mesmo não tenho unidade. Eu comigo mesmo estou separado. Então, quando nos referimos ao estado de unidade, ele é um estado no qual você e Deus são um. Não é você consigo mesmo, não é você com outra pessoa. Isso não é o estado de unidade ao qual nós nos referimos. Para que você volte, né, reencontre o estado de unidade, comentando também a resposta que eu dei há pouco, você começa por desenvolver um laço com o divino. Esse é o primeiro movimento que você faz. Por quê? Por que você precisa fazer este movimento? Porque você está separado do divino. E aquilo que está separado do divino nós chamamos de ego e chamamos de self. Então, o primeiro movimento para você saber, né, se você está ou não se encaminhando de uma forma correta, né, no sentido de encontrar alguma coisa, é você compreender o que é unidade, o que é você, o que é estar comigo, o que é eu comigo estar em unidade. Esses nomes que você usou para formular a sua questão, precisa ver o que isso inclui, né, do que se compõe as suas crenças. Você não vai estar em unidade consigo mesmo. Ou você está em unidade com Deus, ou você está separada dele. Ou você está em unidade com o todo, ou você está separada do todo. E ainda que você de fato não esteja, você não tem a consciência de fazer parte dele. Porque existe uma mente com a qual você está identificada e existe um ego com o qual você está identificado. Então, estas coisas precisam ser conhecidas, reconhecidas. No momento em que você se dá conta, né, que você está, sim, identificada com um eu, né, seja lá o nome que você queira dar a ele, né, você vai se dar conta o quanto separada você está de Deus, ou do universo, ou da consciência superior, ou o nome que queira dar. Né. Estado de unidade não é estado de unidade deste eu egóico com este eu egóico. Isso não resulta, isso não é unidade. Tá bom? Por isso que eu comecei te respondendo dessa forma. Quando falamos em estado de unidade, é um estado mais elevado de consciência que nós podemos alcançar. E a Diksha, ela tem esta intenção, este propósito. A Diksha, ela se manifestou como uma bola, como um orbe dourado, para fazer com que nós, seres separados, possamos reencontrar o estado de unidade que nós não temos. Então, como saber se você está certa ou errada é primeiro identificar o quanto separada você está. Porque é isso que vai te dar a possibilidade de você se mover em direção àquilo que vai resgatar, vamos dizer assim, este estado de consciência. Né? Não é uma coisa intelectual, não é uma coisa conceitual, não é uma coisa que a sua mente vai entender, e a mente quer entender, mas não dá para entender, ainda assim a mente quer entender. Né? E o estado de unidade você pode ter algumas possibilidades, algumas oportunidades de ter uma experiência que vem e vai. Numa meditação, numa diksha, do nada, né? Você pode ter uma experiência do que seja o estado de unidade, mas ele não é permanente. Você vai tê-la, a experiência, e ela não vai permanecer. O dia que você de fato estiver em estado de unidade, você não volta mais para o estado de separação.
Então a gente pode dizer que você está iluminada. No dia que você estiver iluminada, esta pergunta não vai mais surgir. Essa questão não vai mais surgir. Quem está iluminado não precisa perguntar se está ou não iluminado, né? É uma das características de um estado assim é que você está. Você não precisa saber se você está ou não, porque você simplesmente está. Não tem a pergunta embutida no estado, né? Uma vez que a pergunta venha, você não está, né? Ainda existe um perguntador querendo encontrar onde eu estou, né? E essa resposta precisa ser encontrada, mas por meio de uma experiência espiritual, por meio de uma realização espiritual depois da experiência, né? Porque a experiência ela vem e vai, e a realização vem e se torna, ela não desaparece, né? E aí você cresce e segue adiante, porque a coisa também não para aí não, a coisa segue adiante, tá bom? Oi, Sandra. Se tu só tem acesso a Diksha online, posso participar de mais de uma sessão de OAD e OM por dia? Pode, claro que pode. Tá? Não tem contraindicação, viu? Sandra, você pode receber quantas OADs e quantas ONs você quiser. Eu conheço gente, se você for entrar em qualquer sala, a qualquer momento do dia a pessoa também está lá, né? E não tem contraindicação não, tá bom? Mas como eu disse logo no começo aqui, é importante fazer um preparozinho, né? É importante não fazê-la como hábito, né? Ah, eu vou lá receber uma Diksha porque não tem mais o que fazer. Não, né? Faz um preparo, faz a meditação, faz uma contemplação, né? Puxa, eu estou assim, né? Hoje me aconteceram tais e tais coisas, eu estou sentindo uma dor, e essa dor está acontecendo, eu estou achando que é por causa da pessoa, mas não é, a dor é minha. Puxa, eu preciso encontrar uma liberação disso que está acontecendo comigo, eu vou receber uma Diksha, vou receber uma OAD. Para quem não sabe, o OAD é One's Awakened Diksha. É uma Diksha dada por essa posição das mãos por doadores de Diksha que estão despertos. Então, alguns doadores de Diksha que estão despertos oferecem também online uma OAD. Alguns One's Meditators, que são também doadores de Diksha, que fazem isso pelos olhos, como eu vou fazer daqui a pouquinho, fazem as duas coisas. Por exemplo, a Annette Karlström, que é uma sueca, ela faz uma OAD e faz uma OM. No mesmo encontro. Ela conversa, ela faz uma OAD e ela faz uma OM. E eu, por exemplo, não faço, eu só faço uma OM. Né? Poderia incluir a OAD? Poderia. Mas eu faço só uma OM, porque nunca fiz diferente. Né? E tem gente que não é One's Meditator, que não foi iniciado para isso, que oferece apenas uma OAD. Né? E tem várias pessoas que o fazem, isso também tem uma agenda, essa agenda é divulgada, e não tem contraindicação, você pode receber uma por hora, uma a cada meia hora. Tá? Enquanto você sentir que isso de fato está te abrindo, está te criando, né, um espaço de expansão dentro de você, dentro do seu coração, receba quantas ONs ou quantas OADs você sentir vontade. Tá bom? E não sei de onde você é, né? Mas quem sabe um dia você venha receber a Diksha das mãos de um doador de Diksha, né? Se um dia tiver a oportunidade de viajar para algum local que você saiba de antemão que vai ter Diksha em tal dia lá, né? Se organiza para participar de uma sessão de Diksha presencial, que também é uma experiência nutridora e importante para você, tá bom? Oi, Fátima. Namastê. Marli, gratidão por esclarecer. Setu, a Diksha me ajuda nessa minha busca pelo quem eu sou? Com certeza. Com certeza. Diksha ajuda todos nós. Às vezes, inicialmente, o que você vai descobrir é o que você achava que você é e você não é. Né? Isso às vezes é doloroso, né? Porque você tem uma imagem de si mesma que lhe foi dada pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelos seus
professores, pelos seus, né? Enfim, a imagem que você tem de si mesma, ela inevitavelmente é criada por quem está à sua volta. E ela começa a ser criada desde que você sai do útero. Né? Você começa a se identificar com o seu corpo, você começa a se identificar se você é mulher ou se você é homem, de quem, de que família você é, enfim. Mas você não é nada disso. Isso você vai adquirindo depois que você veio ao mundo. Você vai se tornando. Né? O que o meu querido mestre Osho citava também como parte de uma abordagem do Zen, né, de mestre Zen, ele dizia assim, né, procure descobrir qual é a sua face original. Sua face original é aquela com a qual é aquela que você tinha antes de vir ao mundo. Essa é a sua face original. Depois que você vem ao mundo, uma nova face lhe é dada. Você se olha no espelho e você tem um corpo, um rosto, e você, né, tem um gênero e assim por diante. Então, você é, a princípio, isto que não tem face ainda. Né? Descubra qual é a sua face original. Esse é um caminho espiritual que nos que é dirigido pelos mestres que vêm do Zen. Né? E o Osho de vez em quando citava isso. E é muito interessante, né? Porque na busca em descobrir quem você é, como eu já disse aqui, você vai primeiro descobrir tudo aquilo que você acha que lhe foi dado, que você pegou para você mesma e que não são você. Isso veio depois. O nome, né? Qualquer nome que seja, né? Você se identifica. Se alguém te chama de Marli, você diz, não, sou eu. Né? Você se identifica com o nome. Mas se tivesse te dado o nome de Cláudia, de Fátima, desde criança, você diz, não, eu chamo Fátima, eu chamo Cláudia, eu chamo... Né? Então, nós temos muitas identificações. O nome é a mais leve, porque a gente pode trocar de nome. Eu também não nasci chamando Setu, eu tinha outro nome. Né? Eu já sou mais tempo Setu do que Sérgio, que é meu nome original. Né? Mas do nome a gente se desidentifica, depois se reidentifica com um novo nome, como é o meu caso. Né? Eu estou identificado com o nome de Setu. Mas são processos. Né? A gente estamos identificados com muito mais coisa do que apenas com o nosso nome. Com ideias, com sentimentos, com cultura, com os nossos condicionamentos, com a nossa família, com a língua que falamos, enfim. E você não é nada disso. Então, o que a Diksha vai fazer, ela vai começar a expandir a sua consciência. Então, não é que ela vai te desidentificar ou vai te mostrar quem você é. Não. A desidentificação ou a consciência de quem você é vão acontecer no momento em que a sua consciência expande. É um dos processos, né? Que é um processo que nós chamamos de processo de despertar. O resto vem depois. As outras coisas vão acontecendo depois. Obrigado, Patrícia. Fernanda Corradini, Setu Namastê. O Srimurti maior que você mandou fazer foi feito na Uanas, com certeza. Tá? Todos os Srimurtis a gente traz de lá. São os unos que são válidos, tá bom? Eles fazem uso de uma tecnologia usada por Ame Bhagavan de colocarem a sua consciência nos Srimurtis. Srimurti escaneado, xerocado, reimpresso ou buscado nas imagens do Google e colocado na tela não é Srimurti, tá bom? O Srimurti tem que ser original e essa tecnologia chama-se Avahanam e é a tecnologia, nós chamamos de tecnologia, né? Tecnologia espiritual usada por Ame Bhagavan para impregnarem as imagens com a presença física deles. Um Srimurti original, você tem a possibilidade de se relacionar fisicamente com o que se manifesta através dele. Quer seja a Diksha, quer seja, sim, Ame Bhagavan, que podem vir a se manifestar fisicamente diante de você. Tá bom? De inúmeras formas. Isso já vem ocorrendo há muito tempo, por exemplo, no processo das câmeras sagradas. Né? Muita gente vê Ame Bhagavan saindo do Srimurti dentro das câmeras. Então, todo Srimurti, mesmo pequenininho, potencialmente pode fazê-lo, tá bom? Mas é importante que ele venha de lá.
É importante que ele venha, que ele seja produzido lá na Manas University. Para quem não conhece ainda a imagem do orbe, é essa aqui. Como eu não estou vendo o que eu estou mostrando, mas essa é a imagem do orbe, né? E ela tem, aqui no caso, a minha, que eu estou usando aqui agora, é o tamanho de um cartão de visita, e a que eu uso nas minhas sessões de Diksha tem por volta de 1 metro de altura, está aqui do meu lado, né? Ela é grande. Esse é o orbe, sem essa parte escrita embaixo. E hoje nós estamos nos relacionando com esta imagem como se fosse com o Srimurti, tá bom? Mas tem que ser a imagem original que vem de lá. Então tá bom, gente? Nós vamos encerrar o encontro aqui. São 11 horas e a gente vai, dentro de instantes, ter a oportunidade de compartilhar a Manas Meditation. Para quem nunca participou de uma Manas Meditation, Manas Meditation é a transferência da Diksha e do estado de presença através dos olhos dos meditadores. Nós somos 4 brasileiros que fazem isso. Eu e Narayana somos que o fazem online, mas existem outros meditadores de outras partes do mundo que oferecem essas meditações praticamente a cada meia hora. Em algum lugar do planeta tem um meditador fazendo uma Manas Meditation. Pode, como eu já disse aqui hoje, receber quantas ONs, quanto você tiver vontade, não tem contraindicação, não precisa ser só uma por dia, mas é bom ter uma certa frequência, né? Uma vez por semana, que é o que eu faço aqui. Narayane faz todos os dias, nas 4 horas da tarde, ela faz a meditação, e ela também oferece uma ON, e vão descobrindo. Tem uma agenda para isso, ela é publicada no site que é www.onasbrasil.com.br. Quiser eu escrevo aqui, para quem não conhece. Copia e acessa, tá bom? Tem uma agenda ali das Manas Meditations. Ela não transmite apenas Diksha, ela também transmite o estado de presença do meditador. Tanto a OD como a Manas Meditation, quando é recebida, tem o poder de despertar aquele que a recebe. Daí a importância de participar de uma ON online, não tem importância se é online. Se puder, uma vez na vida, participar de uma presencial, recomendo, né? Nós estamos sempre viajando por aí a convite de trainers e DGs Brasil afora e mundo afora para oferecer as Manas Meditations. Então, vivo dizendo isso, me convidem, nos convidem, que a gente vai com maior alegria, com maior prazer até o lugar onde você está, desde que você prepare o evento para acontecer uma ON lá, tá bom? E é simples, não é nada impossível. E se não, viaja até onde você possa vir a receber uma Manas Meditation, porque nós estamos fazendo esses eventos regularmente. Tá bom? Namastê, obrigado pela presença, até daqui a pouquinho. Clique no link que está postado aqui embaixo, vocês já entram direto na ON, tá bom? Só que só vai começar daqui a 10 minutos, porque eu já estou atrasado aqui, tá bem? Até já!